Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens ao vivo do plenário do Supremo Tribunal Federal para a segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira, com a expectativa da continuação do julgamento do RE 929.670, recurso extraordinário que trata das inelegibilidades e os seus respectivos prazos em relação à lei da ficha limpa. Vamos continuar acompanhando ao vivo direto do plenário. Claro, reabertos os trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal do Brasil e dando continuidade ao julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral número 929.670, passo a palavra ao eminente ministro Celso de Mello para voto. Senhora Presidente, o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar recurso especial eleitoral interposto por Dilermando Ferreira Soares, proferiu decisão consubstanciada em acórdão assim emendado. Eu reproduzo no ponto um fragmento desta emenda que diz, aspas, o fato de a condenação nos autos de representação por abuso de poder econômico ou político haver transitado em julgado ou mesmo haver transcorrido o prazo da sanção de 3 anos imposta por força de condenação pela Justiça Eleitoral não afasta a incidência da inelegibilidade constante da linha D do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64/90, cujo prazo passou a ser de 8 anos. Opostos embargos de declaração a esse acórdão, vieram eles a ser rejeitados. Em julgamento que restou sintetizada a seguinte ementa, que aqui também reproduzo. Contra esse acórdão foi interposto por Dilermando Ferreira Soares o pertinente recurso extraordinário, no qual ora recorrente sustenta que esse julgamento emanado do egrégio TSE transgrediu frontalmente os postulados da segurança jurídica, do devido processo legal e da incolumidade de situações jurídicas definitivamente consolidadas, como aquelas resultantes do ato jurídico perfeito e da coisa julgada em sentido material. A solução do litígio ora em julgamento, senhora Presidente, impõe resposta a uma indagação. Revela-se legítima ou não, sob perspectiva constitucional, a aplicação retroativa do prazo de 8 anos, ampliado pela lei da ficha limpa, às situações em que o candidato, havendo sido declarado inelegível por um triênio, tenha integralmente cumprido esse lapso temporal, vale dizer, o período de 3 anos, que lhe foi imposto em decisão judicial transitada em julgado, cujo fundamento normativo, em tema de duração do período da inelegibilidade, residiu em legislação pretérita, então em pleno vigor, a Lei Complementar 64 de 90, na redação anterior ao advento da Lei Complementar 135 de 2010, essa, em síntese, é a indagação cuja resposta pode conduzir o tribunal à superação deste litígio. Cabe salientar, desde logo, senhora Presidente, um ponto que me parece importante. A desejável convergência entre ética e política nem sempre tem ocorrido ao longo do processo histórico brasileiro, cujos atores, ao protagonizarem episódios lamentáveis e moralmente reprováveis, parecem haver feito uma preocupante opção preferencial por práticas desonestas de poder e de governo, que se distanciam gravemente do necessário respeito aos valores de probidade, de decência, de impessoalidade, de compostura e de integridade pessoal e funcional. Tais comportamentos, porque motivados por razões obscuras
ou por desígnios inconfessáveis, ou ainda por interesses escusos, em tudo incompatíveis com a causa pública, são guiados e estimulados por exigências subalternas, resultantes de um questionável pragmatismo político que, não obstante o profundo desvalor ético dos meios empregados, busca justificá-los assim mesmo em face de uma suposta e autoproclamada legitimidade dos fins visados pelos governantes. Os cidadãos e os membros de poder, quando assim atuam, transgridem as exigências éticas que devem pautar e condicionar a atividade política. Atividade política que só se legitima quando efetivamente é respeitado o princípio da moralidade, que traduz o valor constitucional de observância necessária na esfera institucional de qualquer dos poderes da República. E, de outro lado, senhora presidente, a ordem jurídica não pode permanecer indiferente a condutas de quaisquer cidadãos ou autoridades da República que hajam eventualmente incidido em censuráveis desvios éticos no desempenho da elevada função de representação política do povo brasileiro. O sistema democrático e o modelo republicano não admitem nem podem tolerar a existência de regimes de governo sem a correspondente noção de fiscalização e de responsabilidade, que representam fatores de preservação da ordem democrática e que constituem elementos de concretização da ética republicana, por cuja integridade todos, sem exceção, devemos velar, notadamente aqueles investidos ou que pretendam investir-se em mandatos representativos, quer no âmbito do Poder Executivo, quer na esfera do Poder Legislativo. Presente esse contexto, senhora presidente, torna-se essencial reconhecer que a Justiça Eleitoral tem o dever-poder, muito mais do que o poder-dever, tem o dever-poder de obstar candidaturas de pessoas desprovidas de idoneidade e destituídas de probidade e que, por isso mesmo, hajam incidido em situações configuradoras de inelegibilidade, em ordem a viabilizar ao cidadão o exercício do direito de escolher pessoas dignas e probas para o desempenho do mandato eletivo. A gestão republicana do poder, a composição dos corpos legislativos e a escolha em processo eleitoral dos órgãos de direção política do Estado expõem-se em plenitude aos postulados ético-jurídicos da probidade e da moralidade e representam exigência incontornável imposta pela ordem democrática. Inquestionável desse modo, a alta importância da vida pregressa dos candidatos, pois a probidade pessoal e a moralidade administrativa representam valores que consagram a própria dimensão ética em que necessariamente se deve projetar a atividade pública. Por isso mesmo, já o disse algumas vezes em julgamentos nesta Corte, que o cidadão tem o direito de exigir que o Estado seja dirigido por administradores íntegros, por legisladores probos e por juízes incorruptíveis, que desempenhem as suas funções com total respeito aos postulados ético-jurídicos que condicionam o exercício legítimo da atividade pública. O direito ao governo honesto, nunca é demasiado reconhecê-lo, traduz uma prerrogativa insuprimível da cidadania. Tenham reconhecido por isso mesmo que a probidade e a moralidade traduzem
pautas interpretativas que devem reger o processo de formação e de composição dos órgãos do Estado, observando-se, no entanto, as cláusulas constitucionais, cuja eficácia subordinante conforma e condiciona qualquer que seja a dimensão de sua atuação o exercício dos poderes estatais. A defesa, portanto, dos valores constitucionais traduz medida da mais elevada importância e significação para a vida política do país. Eis porque o sistema democrático e o modelo republicano consagram como fórmula legitimadora do exercício do poder o direito do cidadão à plena informação sobre a vida pregressa dos candidatos, especialmente se tratar da escolha em processo eleitoral daqueles que irão, como membros do Poder Legislativo ou como membros do Poder Executivo, coparticipar da regência e da direção superior do Estado, incumbindo à Justiça Eleitoral, com apoio em legislação compatível com a Constituição, impedir que se transgridam aqueles postulados da probidade e da moralidade, entre outros. A plena submissão, portanto, a plena submissão de todos os candidatos aos princípios que derivam da ética republicana e a integral exposição de seu comportamento individual, profissional e social, inclusive de sua vida pregressa, a amplo escrutínio público, qualificam-se como requisitos essenciais à própria legitimidade do processo eleitoral, ao mesmo tempo em que permitem à Justiça Eleitoral a efetivação dos comandos legais e constitucionais que obstem o registro de candidaturas de pessoas desprovidas de idoneidade. Assentadas, portanto, senhora presidente, tais premissas que põem em especial destaque a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato representativo, qualificados como vetores que asseguram a normalidade e garantem a legitimidade das eleições, cabe examinar a controvérsia ora suscitada nesta sede recursal extraordinária. Senhora presidente, distinguindo entre inelegibilidade inata e inelegibilidade cominada. A inelegibilidade inata não supõe qualquer situação de ilicitude. É o que ocorre, por exemplo, com os inalistáveis. Os inalistáveis são, ipso facto, inelegíveis. Com os analfabetos são também inelegíveis. Ou então o cônjuge e parentes, até o segundo grau, inclusive, ou por adoção, do chefe do Poder Executivo, nos 3 níveis da federação, não é? Tornam-se inelegíveis no território de jurisdição do titular da chefia do Executivo. Ou então os magistrados e membros dos tribunais de contas em situação de plena atividade são inelegíveis, mas é uma hipótese de inelegibilidade inata. Por quê? Porque, obviamente, o exercício da função da magistratura ou do Tribunal de Contas, esse exercício não traduz uma situação de ilicitude, ou os próprios membros do Ministério Público que hajam ingressado em momento anterior ou da promulgação desta Constituição. Portanto, são situações de inelegibilidade inata, que não supõe, insisto, qualquer situação de ilicitude. Mas, ao lado da inelegibilidade inata, há as hipóteses de inelegibilidade cominada.
essa tem um conteúdo sancionatório, representa uma sanção de direito eleitoral, uma resposta da ordem normativa a determinadas situações de ilicitude, como aquela que envolva, exemplificativamente, o abuso do poder político, o abuso do poder econômico, não é? E, sob essa perspectiva, senhora presidente, tenho para mim que a inelegibilidade cominada, como esta que se registra no caso ora em exame, qualifica-se como sanção jurídica. E penso que não há, digamos, afirmação que se mostre correta em face do ordenamento positivo, a de que a inelegibilidade não constitui pena, não se podendo, por isso mesmo, cogitar de ofensa ao princípio da irretroatividade das leis. Tenho para mim que a inelegibilidade, em situações como a prevista na linha D do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90, na redação dada pela Lei Complementar 135 de 2010, qualifica-se como sanção, configurando, sob tal perspectiva, a denominada inelegibilidade cominada. Extremamente correta no ponto a crítica expendida pelo eminente professor e advogado Adriano Soares da Costa em sua teoria da inelegibilidade, ficha limpa e registro de candidatura, novas velhas considerações teóricas a propósito do entendimento desse tema. Diz ele: ocupar um cargo de magistrado ou ser irmão, portanto, parentesco por consanguinidade em segundo grau, ocupar um cargo de magistrado ou ser irmão de algum ocupante do mandato, enfim, seja de governador ou de prefeito municipal ou de presidente da República, não é fato jurídico ilícito. São situações jurídicas que ingressam no mundo jurídico no plano da licitude, da conformidade ao direito, por razões de conveniência, como o de buscar a paridade de armas entre os nacionais que desejam disputar uma eleição, é que a Constituição ou as leis estabelecem requisitos positivos e negativos ao nascimento do direito ao registro de candidatura. Entre os requisitos está a necessidade de desincompatibilização de determinados cargos ou funções públicas. O estar incompatível é estar inatamente inelegível. Na apreciação do pedido de registro de candidatura, deve-se também analisar se há alguma inelegibilidade cominada, decorrente de algum fato ilícito anterior, ou seja, se houver alguma sanção de inelegibilidade decretada por decisão judicial anterior, não se poderá deferir validamente o registro de candidatura. Essa sempre foi e continuará a ser o regime da inelegibilidade cominada, não havendo nenhuma mudança introduzida pela Lei Complementar 135, salvo a desnecessidade de trânsito em julgado da decisão que a decreta. É dizer, todas as hipóteses de inelegibilidade ao tempo da Lei Complementar 64 de 90, em sua redação original, e agora, sob a vigência da Lei Complementar 135 de 2010, são sanções que visam a proteger a probidade, a moralidade, inclusive levando em conta a vida pregressa. Não há exceção, nunca houve. A inelegibilidade cominada, portanto, é sempre efeito de um fato jurídico ilícito, decretada por decisão judicial de eficácia preponderantemente constitutiva negativa. A decisão que a decreta tem relevante efeito declaratório da ocorrência do fato jurídico ilícito. E não se sustenta, demais, diz ele,
não é, o fato de que a lei complementar 135 nada mudou nesse sentido, não alterando em nada a natureza sancionatória da inelegibilidade, bem assim a sua função obstativa ao registro de candidatura. E não se sustenta porque esqueceu de observar o regime jurídico do tempo em que o fato ilícito que fez nascer da inelegibilidade se deu. Se o ilícito ocorreu antes da Lei Complementar 135, como aplicá-la em retroversão para o passado, retroativamente, gravando situações jurídicas já consolidadas? A inelegibilidade cominada, portanto, como sucede, por exemplo, na hipótese do caso ora em julgamento, a linha D, tem natureza de sanção, como reconhece o magistério da doutrina. E aqui eu menciono inúmeros autores, eminentes eleitoralistas, que discutem essa questão. E torna inequívoco também o próprio texto normativo constante da Lei Complementar 64 de 90, seja em sua redação originária, seja naquela introduzida pela Lei Complementar 135 de 2010, em prescrições nas quais tais diplomas legislativos expressamente referem-se a, aspas, sanção de inelegibilidade, fecha aspas, tal como inscrita no inciso 14 do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Mesmo, porém, senhora presidente, mesmo que não se considere a inelegibilidade cominada como sanção, o fato irrecusável é que a inelegibilidade, nesse contexto, traduz gravíssima limitação ao direito fundamental de participação política, pois impõe severa restrição à capacidade eleitoral passiva do cidadão, o que o priva e o destitui, como adverte o eminente professor José Afonso da Silva, aspas, do direito de participação no processo político e nos órgãos governamentais, fecha aspas. Trate-se, portanto, de sanção, como efetivamente o é, nas hipóteses de inelegibilidade cominada, hipóteses que não se confundem com as de inelegibilidade inata. Trate-se, portanto, de sanção, ou cuide-se de restrição a um direito fundamental, a denominada liberdade de participação, na feliz expressão de Georges Bourdieu, a inelegibilidade está sujeita, observa Fávila Ribeiro, antigo membro do Ministério Público Federal, a inelegibilidade está sujeita a um regime que não admite interpretações ampliativas, resultando daí a impossibilidade de fazê-la incidir sobre fatos pretéritos, ainda mais se a situação jurídica do cidadão candidato estiver amparada, como sucede na espécie, pelo manto protetor da autoridade da coisa julgada em sentido material. A impossibilidade constitucional, como fez ver o eminente ministro Ricardo Lewandowski, no seu magnífico voto, não é? E magnífico voto porque fundado e proferido com apoio em razões juridicamente substanciosas, a impossibilidade constitucional de conferir-se eficácia retroativa, mesmo que sob a equivocada afirmação de tratar-se de aplicação justificada pelo efeito imediato de uma nova lei, tanto mais se agrava quando se tem presente que o acórdão ora recorrido, sem razão legítima, viabilizou uma inconstitucional retroação de cláusula legal, meramente legal, que ampliou para 8 anos o triênio previsto na legislação que estava em vigor no momento em que o fato ocorreu e também naquele instante em que se proferiu a própria decisão judicial. Ao assim interpretar o diploma legislativo em questão,
penso que o egrégio Tribunal Superior Eleitoral permitiu, mediante reconhecimento de um efeito jurídico póstumo, que se desconsiderasse inconstitucionalmente a integridade de um ato jurídico perfeito de que resultou a formação da coisa julgada material. Nós sabemos todos, senhora presidente, sob pena de consagrarmos a própria perversão da ideia de direito, que a Constituição da República representa limite insuperável ao exercício do poder estatal, não importando se desempenhado na esfera de alguns ou dos três poderes da República, cujas atribuições não podem afetar nem comprometer, em contexto de estrita institucionalidade, o núcleo essencial de valores e de direitos a que a ordem constitucional confere máxima proteção de caráter jurídico. No caso, tenho para mim que o egrégio Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar a questão como o fez, claramente superou tais limites, ao desprezar o ato jurídico perfeito e a autoridade da coisa julgada material, que compõem, ninguém o desconhece, o núcleo imutável, o hardcore de nosso ordenamento constitucional, protegido por isso mesmo, especialmente por tal razão, por cláusulas pétreas. O entendimento emanado do egrégio Tribunal Superior Eleitoral culmina por validar exegese que torna possível, e nisso reside o perigo dessa interpretação, que torna possível ao Estado desrespeitar. E aqui eu me valho de uma frase muito feliz do saudoso e eminente professor Vicente Rao, na sua obra conhecida, O Direito e a Vida dos Direitos. Torna possível, no plano interpretativo, esse entendimento do TSE torna possível ao Estado desrespeitar, aspas, a inviolabilidade do passado, fecha aspas, atribuindo a um ato já exaurido em todas as suas potencialidades jurídicas, cumprimento integral do triênio de inelegibilidade e, por isso mesmo, subsumível à noção de ato jurídico perfeito, uma nova e gravosa consequência no plano jurídico eleitoral. Na realidade, a decisão do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, ao reconhecer a inadmissível possibilidade de fazer retroagir a nova legislação claramente mais gravosa, em detrimento de situação já aperfeiçoada no passado, segundo o ordenamento positivo então vigente, permitiu a irradiação de um novo e superveniente efeito claramente restritivo do direito fundamental de participação política, assim incorrendo, a meu juízo, em ofensa à cláusula inscrita no inciso 36 do artigo 5º da Constituição, que assegura a incolumidade, que assegura a intangibilidade, que assegura a integridade do ato jurídico perfeito e que obsta, por isso mesmo, qualquer conduta estatal, provenha esta do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário, que provoque, mediante restrição normativa superveniente, a desconstrução ou a modificação de situações jurídicas definitivamente consolidadas. Importante relembrar, bem por isso, no ponto, expressivo magistério do saudoso professor Vicente Rao, que observa inexistir
inexistir qualquer dúvida sobre as relações anteriormente consumadas que se extinguiram durante a vigência da norma anterior, produzindo todos os efeitos que lhes eram próprios, advertindo ainda que a nova norma jurídica jamais poderia alcançar, seja para alterá-los, seja para destruí-los, os fatos, os atos, os direitos deles resultantes e seus efeitos praticados e esgotados sob o império da norma antiga. Porque, diz o professor Hall, o que foi feito, feito está para sempre. Assim, concluindo esse eminente jurisconsulto, a sua imperecível lição, apoiado nas sábias palavras de Portalis, enfim, um dos que participaram da comissão constituída por Napoleão e de que resultou a elaboração do Code Napoléon, do Código Civil francês de 1804. Diz ele: a inviolabilidade do passado é princípio que encontra fundamento na própria natureza do ser humano, pois o homem que não ocupa senão um ponto no tempo e no espaço seria o mais infeliz dos seres se não se pudesse julgar seguro nem sequer quanto à sua vida passada. O passado pode deixar de sabores, não há dúvida, mas põe termo a todas as incertezas. Seria agravar a triste condição da humanidade querer mudar, através do sistema da legislação, o sistema da natureza, procurando, para o tempo que já se foi, fazer reviver as nossas dores, sem nos restituir, contudo, as nossas esperanças. Desse modo, senhora presidente, entendo assistir razão ao ora recorrente, quando invoca com inteira correção os fundamentos evidenciadores da aplicação inconstitucional ao caso ora em exame da regra inscrita na linha D do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90, na redação dada pela Lei Complementar 135 de 2010, que ampliou de 3 para 8 anos o período desta sanção de inelegibilidade. O acórdão recorrido, ao aplicar retroativamente esse preceito, também desrespeitou, de modo claro e inequívoco, outro postulado fundamental impregnado de vocação protetiva, inscrito no artigo 5º, inciso 36 da Carta Federal, que objetiva resguardar a incolumidade das situações jurídicas definitivamente estabelecidas. Não constitui demasia enfatizar, e aqui foi isso relembrado em diversos votos, notadamente no voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski e agora no próprio voto do eminente ministro Marco Aurélio. Não constitui demasia enfatizar que no sistema de direito constitucional positivo brasileiro, a eficácia retroativa das leis, primeiro, é sempre excepcional. Segundo, supõe a existência de texto expresso e autorizativo de lei. Terceiro, jamais se presume. Quarto, não deve nem pode, em face de que? Da prospectividade ordinária de que se revestem os atos legislativos, não deve nem pode gerar, em hipótese alguma, lesão ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. Mesmo no direito romano, senhora presidente, e aqui estamos recuando pelo menos 2 milênios no tempo, já havia preocupação com a questão da retroatividade da lei. Nela compreendidos tanto os efeitos lesivos decorrentes da retroprojeção normativa, quanto a frustração injusta da confiança, da fides, legitimamente depositada pelo cidadão no regime jurídico então vigente à época em que celebrado o ato. Como se extrai da lição de Reinaldo Porchat, eminente professor das Arcadas,
e que representou Rui Barbosa naquela solenidade de graduação dos bacharelandos de 1920 no Teatro Municipal de São Paulo, lendo a oração aos moços, que Rui, paraninfo da turma, por estar adoentado, não pôde deslocar-se do Rio de Janeiro para a capital paulista. Então solicitou ao professor de Direito Romano, Reinaldo Porchat, que procedesse à leitura daquela notável oração, a oração aos moços. Mas o que diz esse eminente professor das Arcadas, o professor Reinaldo Porchat? Aspas, certamente não passou despercebido aos romanos o alto interesse jurídico que se liga a este importantíssimo assunto, é a questão da irretroatividade das leis, que já tinha despertado a atenção dos filósofos antigos. Na Grécia, Platão e Sócrates já pregavam como verdade filosófica que as leis, cujo fim é o útil, somente podiam dispor para o futuro, eficácia prospectiva. Portanto, mais tarde, Cícero, na sua segunda oração, parece-me que foram 6 discursos, contra Verres, o governador corrupto da Sicília, que sofreu terrível acusação por parte de Cícero, não é? As chamadas verrinas, os seus discursos contra Verres. Mais tarde, Cícero, na sua segunda oração contra Verres, referindo-se a Lex Voconia, fazia ver que as leis não deviam reger atos do passado. O direito canônico também elaborou regras a respeito desse assunto. Tendo-se em vista todos esses textos, conclui o professor Reinaldo Porchat, e muitos outros que poderiam ser citados, parece que a legislação romana aguardava o princípio da não retroatividade das leis. A percepção em torno da irretroatividade da legislação foi bem realçada, por exemplo, em algumas constituições imperiais, como aquela editada pelo imperador Teodósio I, veiculadora da primeira regra teodosiana, segundo a qual as normas não devem reger nem afetar fatos passados, limitando-se apenas a regular prospectivamente os fatos futuros. Mostra-se importante destacar neste ponto, e eu estou insistindo nessa matéria, para mostrar que há 2 milênios já se pensava assim. Mostra-se importante destacar neste ponto o papel desempenhado pelo imperador Justiniano, imperador do Império Romano do Oriente ou Império Bizantino, que, motivado pelo desejo de restaurar o antigo esplendor de Roma, promoveu a codificação do direito romano e a recopilação de antigas leis e constituições imperiais romanas, tanto quanto editou ele próprio, por intermédio de uma comissão coordenada por Triboniano, que foi o seu grande jurisconsulto, novas constituições imperiais, além de haver reorganizado e recuperado pareceres e opiniões de grandes jurisconsultos romanos, construindo, a partir dos trabalhos desenvolvidos por um colégio de juristas, sob a coordenação de Triboniano, uma obra extraordinária, que veio a ser posteriormente denominada, não foi então denominada, foi posteriormente denominada Corpus Iuris Civilis, na qual delineou princípios que permitiram, já no século VI da era cristã, a formulação, ainda que incipiente, de um sistema regulador de conflito de leis no tempo. Vale rememorar, por expressivo, na linha do sistema justinianeu, fragmento da novela 22, parágrafo 1º, inciso 1º, na qual o imperador Justiniano, ao editar essa nova Constituição Imperial, estabeleceu de modo absolutamente claro regra consagradora da prospectividade das leis, com vedação de sua projeção ao passado, de sua projeção retroativa. Diz, então, o imperador Justiniano nessa novela, com N maiúsculo. Novela porque se cuida de uma nova Constituição Imperial. Aspas.
duas disposições preliminares precedem esta lei. Primeiramente, as constituições sancionadas por nossos antecessores devem valer cada qual de acordo com o seu tempo, sem interferência da presente lei. Serão válidas e respeitadas essas constituições anteriores, nos casos respectivos, e os seus efeitos regular-se-ão pelas leis já promulgadas e em nada pela presente Constituição. Pois tudo que passou deixamos para a órbita das leis passadas, ao passo que o futuro fazemos reger pela presente lei. Aqueles que, confiantes, o elemento fides, a confiança, segurança jurídica, aqueles que, confiantes nas leis de então, entabularam negócios, em nada se podem culpar de ignorar o futuro. O eminente e saudoso professor Rubens Limões de França, em clássica obra a respeito do tema da irretroatividade das leis, enfatizou o incomensurável relevo da obra e do legado do imperador Justiniano, com especial ênfase sobre a consagração no sistema jurídico da época desse notável imperador bizantino do princípio da irretroatividade. E diz o saudoso professor Rubens Limões de França, em vários lugares, Justiniano elucida o fundamento jurídico da não retroprojeção das leis, a saber, a fides, vale dizer, a confiança de que tanto se fala hoje, não é? O princípio da confiança. A fides, a confiança no regime jurídico é então em vigor, portanto, disciplinado pelas leis passadas, e a impossibilidade de se aplicarem normas ainda inexistentes, do mesmo modo que através de uma constituição de outro imperador, Anastácio I, onde se encontrava a locução calúnias excitare, realça, tal como fizera Teodósio, o caráter odioso, e por isso mesmo restringendo da retroatividade. É relevante notar que Justiniano aplicou o princípio da irretroatividade das leis a um grande número de matérias: testamentos, juros, dotes, estado de filiação, assuntos penais e, sobretudo, nas novelas, vale dizer, nas novas constituições imperiais, emprestou ao tema um desenvolvimento sem precedentes em 13 séculos de direito romano. O princípio da irretroatividade, senhora presidente, superado esse contexto histórico, compreende todas as espécies legislativas, inclusive as denominadas leis de ordem pública. Em nosso sistema jurídico, esse postulado, o da irretroatividade, deita raízes no texto da própria Constituição. Portanto, tem origem constitucional, extração constitucional e fundamento no texto de nossa Carta Política, o que impede qualquer ação do poder público, seja uma ação executiva, uma ação legislativa ou uma ação jurisdicional, que contraria o dogma da intangibilidade das situações jurídicas definitivamente consolidadas no tempo. É imperioso relembrar que emana de fonte constitucional a cláusula que confere intangibilidade às situações jurídicas definitivamente consolidadas, quer estas resultem de ato jurídico perfeito, ou então do direito adquirido, ou ainda da autoridade da coisa julgada. Se é certo, de um lado, em face dessa ordinária prospectividade das leis, se é certo que em face dessa prospectividade das leis, os fatos pretéritos escapam naturalmente ao domínio normativo desses atos estatais, não é menos exato afirmar que, para efeito de incidência da cláusula constitucional de proteção às situações jurídicas definitivamente consolidadas, mostra-se irrelevante a distinção
discussão pertinente à natureza dos atos legislativos. Daí porque o plenário, este plenário da Suprema Corte, ao julgar a ADIM 493 do Distrito Federal, de que foi relator o eminente ministro Moreira Alves, afastou qualquer possível dúvida que ainda pudesse existir nessa matéria, assim se pronunciando, aspas, por outro lado, no direito brasileiro, a eficácia da lei no tempo é disciplinada por norma constitucional. Com efeito, figura entre as garantias constitucionais fundamentais a prevista no inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esse preceito constitucional se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública ou lei de caráter dispositivo. No Brasil, sendo o princípio do respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada de natureza constitucional, sem qualquer exceção a qualquer espécie de legislação ordinária, prossegue o ministro Moreira Alves, não tem sentido a afirmação de muitos apegados ao direito de países em que o preceito não tem fundamento constitucional, mas é de origem meramente legal, de que as leis de ordem pública se aplicam de imediato, alcançando os efeitos futuros do ato jurídico perfeito ou da coisa julgada. E isso porque, se alteram os efeitos, seria denominada retroatividade mínima na lição do professor Matos Peixoto, não é? Que aqui aludiu o eminente ministro Gilmar Mendes. Porque se alteram os efeitos, é óbvio que se está introduzindo modificação na causa. E a modificação na causa gera a denominada retroatividade máxima, em seu grau máximo, não é? O que é vedado constitucionalmente. E eu prossigo. A relevantíssima circunstância, portanto, de o princípio consagrador da intangibilidade do ato jurídico perfeito e das demais situações definitivamente consolidadas possuir extração constitucional, leva o magistério da doutrina a advertir que esse postulado fundamental é de incidência abrangente, alcançando, por isso mesmo, ante a imperatividade de sua projeção, as regras de natureza meramente legal e também aquelas resultantes do poder de reforma do Congresso Nacional, quando, pelo exercício do poder de reforma, o Congresso Nacional promulga emendas que ofendem aquele núcleo básico de direitos fundamentais. E ainda que essas normas possam qualificar-se como normas de ordem pública. E essa vedação constitucional que tem por aparente destinatário apenas o legislador, a lei não prejudicará, também estende-se às outras instâncias de poder no âmbito da organização da República. Portanto, abrange o Poder Executivo e abrange o Poder Judiciário, que igualmente não dispõem de competência alguma, muito menos de poder, para fazer retroagir e, portanto, para fazer com que leis novas, voltando-se ao passado, desfaçam, desconstruam ou desconstituam situações jurídicas definitivamente consolidadas. Vê-se, portanto, que as normas de ordem pública, como quaisquer outras formulações estatais, inclusive as emanadas do Poder Judiciário, eles encontram nesse postulado tutelar, inscrito no artigo 5º, inciso 36 de nossa lei fundamental, um obstáculo político-jurídico absolutamente insuperável. Por isso mesmo, disse no início do voto que a Constituição representa um limite insuperável à atividade dos diversos poderes da República, sendo absolutamente impróprio afirmar-se que este ou aquele outro poder, não é, está
digamos, numa posição de tal eminência que se superpõe aos demais. Obviamente, todos os poderes da República estão necessariamente subordinados no plano hierárquico normativo à autoridade suprema da lei fundamental do Estado brasileiro. Veja-se, portanto, senhora presidente, que esse postulado representa um obstáculo político-jurídico absolutamente insuperável, a significar que os órgãos estatais, não importando a ambiência institucional em que se situa, em qualquer das esferas orgânicas dos três poderes da República, significa que eles não podem desconstituir consequências jurídicas resultantes de situações pretéritas, nem imputar, muitas vezes, a fatos lícitos ocorridos no passado, efeitos novos, limitativos de direitos, ainda mais se tratar de direitos fundamentais, como o direito fundamental de participação política, que representa a essência legitimadora da prerrogativa do cidadão de ser candidato. Mesmo, portanto, que se trate de leis de conteúdo eleitoral, não se revestem estas de eficácia jurídica bastante para contrariar liberdades fundamentais, como a concernente ao direito de participação política ou ainda como aquela referente à intangibilidade dos atos jurídicos perfeitos, que se acham assegurados explicitamente em norma de salvaguarda pelo próprio Estatuto Constitucional, por mais imperiosos que se apresentem os motivos de ordem pública invocados pelo Estado para justificar a edição de determinado diploma legislativo, não obstante instaurado o respectivo processo de formação mediante iniciativa popular. Portanto, mesmo o conjunto de cidadãos, aquele conjunto que se acha ativamente legitimado à instauração do processo de formação das leis, como o permite a nossa vigente Constituição, mesmo esse conjunto de cidadãos está necessariamente subordinado às prescrições fundadas no texto da Constituição. Portanto, o projeto de lei, não importa se projeto de lei ordinário ou projeto de lei complementar, e todo projeto de lei representa uma pretensão de direito novo, todo projeto de lei está necessariamente subordinado às formalidades constitucionais e às exigências de ordem material postas pela própria Constituição da República. Se é certo, portanto, tal como ressalta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, aspas, jurisprudência desta Corte, aspas, a lei nova tem caráter imediato e geral, fecha aspas, não é menos exato que o dogma constitucional que garante a intangibilidade do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada. Alguns preferem apenas referir-se ao ato jurídico perfeito como o momento, a gênese de que resultam o direito adquirido e a coisa julgada, não é? Portanto, alguns autores falam em ato jurídico perfeito no sentido mais amplo, a abranger também o direito adquirido e a coisa julgada. Mas, enfim, esse dogma que garante a integridade, a intocabilidade, a intangibilidade do ato jurídico perfeito, do direito adquirido da coisa julgada, impede que o ato estatal superveniente, qualquer que seja a natureza ou índole de que se revista, como uma decisão judicial, que é um ato estatal, por excelência, atinja a situação jurídica definitivamente constituída sob a égide de lei anterior, disse esta Corte, ou então eleja certa causa ocorrida no passado para, com fundamento nela, atribuir-lhe em caráter inovador efeito restritivo de direitos fundamentais, efeito que veicula limitação
como no caso, a um direito básico, que é o direito fundamental de participação política. Nem mesmo os efeitos póstumos, vale dizer, os efeitos posteriores, resultantes daquelas situações constituídas, podem ser afetados pela incidência da nova lei, porque, caso admitida tal consequência, seria denominada retroatividade mínima na lição de Matos Peixoto, quando cuida da limitação temporal da lei. Estar-se-ia ineludivelmente fraudando a vontade subordinante do legislador constituinte e, paradoxalmente, reconhecendo a inaceitável possibilidade jurídica da existência de ato estatal com projeção retroeficaz gravosa, gerando, desse modo, situação absolutamente incompatível com a tradição de nosso constitucionalismo democrático. A circunstância de as leis terem efeito imediato não legitima qualquer interpretação, não é que se dê à Lei Complementar 135 de 2010, fazendo-a incidir de modo inconstitucional sobre situação pretérita, que, além de exaurida em todas as suas potencialidades, já se achava, no caso, definitivamente consolidada no tempo. A interpretação emanada do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, claramente lesiva ao princípio da irretroatividade, somente se sustentaria, essa interpretação dada neste caso pelo TSE, somente se sustentaria se ainda vigesse a Carta Autocrática de 1937, imposta, não é, ao Brasil por Vargas, não é? Que aboliu o postulado da irretroatividade, o que permitiu, então, ao Estado editar, sob a égide de um regime ditatorial, o regime do Estado Novo, uma nova lei, foi a segunda lei de introdução ao Código Civil, como assim foi ela, então, denominada, cujo artigo 6º, que ainda é preservada na atual lei de introdução às normas do direito brasileiro, essa lei de introdução ao Código Civil. O artigo 6º não tem, porém, mais essa redação, porque se tivesse seria inconstitucional. Mas o que dizia o artigo 6º da lei de introdução ao Código Civil brasileiro sob a égide de uma carta autocrática, não é? Fundamento do Estado Novo imposto por Vargas. Dizia isto: aspas, artigo 6º, a lei em vigor terá efeito imediato e geral. Não atingirá, entretanto, salvo disposição em contrário, as situações jurídicas definitivamente constituídas e a execução do ato jurídico perfeito. Digo eu, a Carta Federal de 37 silenciou a respeito da proclamação em nível constitucional do princípio da irretroatividade e o fez por razões evidentes, próprias da lógica autocrática que qualificou o regime político do Estado Novo, como atestam, por exemplo, o famoso caso Deleuze, que foi julgado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, e o deplorável episódio da Lei Constitucional número 8, em que Vargas, não é, já que não havia parlamento, ele editava as leis constitucionais, que é a denominação então dada às emendas pela Carta de 37. Ele editava, por vontade unilateral do autocrata, ele editava leis constitucionais, essa foi a lei número 8, inclusive interpretando a Constituição e desconstituindo, inclusive, decisões como uma proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu disse, o deplorável episódio da Lei Constitucional número 8, editada por Vargas. Com a desconstitucionalização
da cláusula de incolumidade das situações jurídicas definitivamente consolidadas, que havia sido contemplada pela Constituição Democrática de 1934, contrariou-se, sob a égide da Carta Política de 37, uma tradição do constitucionalismo brasileiro, inaugurada com a Carta Imperial de 1824, o que reduziu em intensidade o círculo de proteção em torno do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada. A cláusula de tutela que preserva a intangibilidade das situações que já se consolidaram no tempo possui uma vocação inegavelmente protetiva dos direitos das pessoas em geral, pois impede que o Estado, e aqui volto a relembrar a feliz expressão do professor Vicente Herral, pois impede que o Estado, desrespeitando a inviolabilidade do passado, desconstrua, afete ou modifique, mediante prescrições normativas supervenientes gravosas, a integridade do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido. Nisso, portanto, consiste o alto significado de que se reveste a função tutelar desempenhada em nosso sistema jurídico pela cláusula de sobredireito fundada no inciso 36 do artigo 5º da Constituição da República e que, longe de traduzir simples regra de interpretação, representa um poderoso anteparo contra os abusos e a prepotência do Estado, mesmo naqueles casos em que a ação lesiva promane do próprio Congresso Nacional ou de órgão do Poder Judiciário. O telos, portanto, a finalidade, o fim, não é? O sentido teleológico, o telos da cláusula constitucional em questão foi bem apreendido por Maria Helena Diniz, cuja precisa lição no tema adverte que uma nova lei, a despeito de sua eficácia geral e imediata, destina-se a reger prospectivamente os facta futura. Os facta futura, portanto, os eventos futuros, não devendo nem podendo incidir sobre situações que já se consolidaram no passado, os denominados facta pretérita. E diz ela, a nova lei só deverá incidir sobre os fatos que ocorrerem durante sua vigência, pois não haverá como compreender que possa atingir efeitos já produzidos por relações jurídicas resultantes de fatos anteriores à sua entrada em vigor. O fato a ser destacado nesse ponto, senhores ministros, considerado o fundamento da eficácia imediata das leis, subjacente ao julgamento, a vários julgamentos que têm sido proferidos, inclusive pelo egrégio TSE, é que o sempre invocado magistério de Paul Rubier, o direito transitório, le droit transitoire, encontra a insuperável limitação de ordem jurídica no próprio sistema constitucional brasileiro, que, ao contrário da realidade normativa vigente na França, não convive o nosso sistema com atos estatais que, aplicados retroativamente, ainda que se cuide de retroatividade mínima, afetem as situações jurídicas definitivamente consolidadas ou interfiram nas consequências que delas emanaram como resultado causal necessário ou atribuam em caráter inovador a fatos pretéritos já consumados no tempo efeitos gravosos e restritivos de direitos, notadamente de direitos essenciais, como aqueles direitos que se contêm no conceito de liberdade, participação, como o direito de disputar mandatos eletivos. A realidade normativa é uma só, senhora presidente. Mesmo nas hipóteses de retroatividade mínima, quanto mais naquelas hipóteses de retroatividade máxima, em que os efeitos gravosos interferem, nesse último caso, na própria causa, que é um ato ou fato ocorrido no passado, e aqui eu relembro a lição de Matos Peixoto, essa Suprema Corte tem advertido que, em referida situação, a interpretação judicial
a interpretação judicial que admita tal possibilidade revestir-se-á de caráter inegavelmente retroativo e, portanto, inconstitucional. Eis o que disse o plenário do Supremo Tribunal Federal, o pleno desta Corte Suprema, em caso de que foi relator também o eminente ministro Moreira Alves. Está na RTJ 143, página 724. Disse o plenário desta Corte, aspas, se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa, retroatividade mínima, porque vai interferir na causa, que é um ato ou fato ocorrido no passado. O disposto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, se aplique a toda e qualquer lei infraconstitucional. E ele repete aquele entendimento já relembrado, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva. Precedente do STF, fecha aspas. O eminente relator, senhora presidente, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, e repito aqui, em seu brilhante e substancioso voto, ao examinar a questão pertinente à intangibilidade da coisa julgada em sentido material, bem resumiu a controvérsia constitucional em julgamento, formulando a seguinte indagação. Assim, dois pontos aspas, assim, o tema constitucional versado nesses autos consiste em saber se uma decisão da Justiça Eleitoral transitar em julgado, proferir em representação eleitoral, na qual se fixou a inelegibilidade de candidato em 3 anos, com fundamento único na linha D do artigo 1º, inciso 1º da Lei de Inelegibilidade, segundo sua antiga redação, pode ou não ser desconstituída com base em alteração legislativa superveniente, à vista da garantia abrigada no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, segundo a qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico e a coisa julgada. Tenho para mim, senhora presidente, que o acordo emanado do egrégio TSE efetivamente vulnerou também a autoridade da coisa julgada, ao desconsiderar que, na hipótese de condenação pretérita em ação de investigação judicial eleitoral, em que já tenha decorrido o prazo alusivo à inelegibilidade de 3 anos, não cabe o reconhecimento da inelegibilidade por 8 anos. A que se refere o artigo 1º, inciso 1º, a linha D da Lei Complementar 64/90, na redação que ele deu à Lei Complementar 135 de 2010. Importante destacar o alto significado que se reveste em nosso sistema jurídico o Instituto da res iudicata, da res, da coisa julgada, que constitui atributo específico da jurisdição e que se projeta na dupla qualidade que tipifica os efeitos emergentes do ato sentencial, a imutabilidade de um lado e a coercibilidade de outro. A proteção constitucional dispensada à coisa julgada em sentido material revela-se tão intensa que impede sejam alterados os atributos que lhes são inerentes, a significar que nenhum ato estatal posterior poderá validamente afetar-lhe a integridade. Esses atributos que caracterizam a coisa julgada em sentido material, notadamente a imutabilidade dos efeitos inerentes e emergentes do comando sentencial, recebem diretamente da própria Constituição especial proteção destinada a preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos emanados dos juízes e tribunais, criando desse modo situação de certeza, criando desse modo situação de estabilidade, criando desse modo situação de segurança para as relações jurídicas. Daí o preciso magistério do saudoso professor e desembargador eminente José Frederico Marques, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sua obra de processo civil, a propósito das relações entre coisa julgada e a própria Constituição,
diz Frederico Marques, a coisa julgada cria, para a segurança dos direitos subjetivos, situação de imutabilidade que nem mesmo a lei pode destruir ou vulnerar. É o que se infere do artigo 5º, inciso 36 da Lei Maior. E sob esse aspecto é que se pode qualificar a res iudicata como garantia constitucional de tutela de direito individual. Por outro lado, essa garantia outorgada na Constituição dá mais ênfase e realce àquela da tutela jurisdicional, constitucionalmente consagrada no artigo 5º, inciso 35, para a defesa de direito atingido por ato lesivo, visto que a torna intangível a coisa julgada, a autoridade da coisa julgada material, até mesmo em face de lex posterius, depois que o judiciário exaure o exercício da referida tutela, decidindo e compondo a lide. Não custa enfatizar, na perspectiva da eficácia preclusiva da coisa julgada, que não mais se justificará, inclusive, a renovação do litígio, que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do artigo 508 deste CPC de 2015, aspas, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, veja aspas. Neste ponto, vale relembrar o magistério de eminentes processualistas, não é, que analisam o princípio do tantum iudicatum quantum disputatum vel disputari debebat. Ou seja, tanto está julgado aquilo que foi efetivamente debatido na causa, como aquilo que poderia ter sido debatido, mas não o foi. O transitar em julgado, dizem os autores, a decisão ou sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. O texto normativo reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isso quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide com base em novas alegações. A esse fenômeno, dizem os autores, dá-se o nome de eficácia preclusiva da coisa julgada, veja aspas, e eu menciono aqui a lição de Nelson Neri Júnior e de sua esposa, a desembargadora Rosa Maria de Andrade Neri. Faço aqui outras considerações e vou até Liebman, na sua Eficácia e Autoridade da Coisa Julgada, que é uma obra clássica a respeito dessa matéria. Mas, enfim, a necessária observância da autoridade da coisa julgada representa um expressivo consectário da ordem constitucional que consagra, entre os vários princípios dela resultantes, aquele concernente à segurança jurídica. Essa, aliás, é uma das consequências naturais que resultam do reconhecimento da imutabilidade, da indiscutibilidade, da irreformabilidade dos efeitos emergentes do comando sentencial quando amparado pela autoridade da coisa julgada. Apenas uma exceção a questão da ação rescisória, cujo respeito, digamos, imensa literatura a esse respeito. É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, senhora presidente, por mais de uma vez, já fez consignar a advertência que põe em destaque a essencialidade do postulado da segurança jurídica e a consequente imprescindibilidade de amparo e tutela das relações jurídicas, inclusive as relações jurídicas de direito público, definidas por decisão transitada em julgado. Disse o Supremo Tribunal Federal num caso de que eu fui relator neste egrégio plenário. Aspas, eu destaco um fragmento da ementa, aspas, o cumprimento das decisões judiciais irrecorríveis impõe-se ao poder público como obrigação constitucional e inderrogável.
A exigência de respeito incondicional às decisões judiciais transitadas em julgado traduz em imposição constitucional justificada pelo princípio da separação de poderes e fundada nos postulados que informam em nosso sistema jurídico a própria concepção de Estado democrático de direito. O dever de cumprir as decisões emanadas do Poder Judiciário, notadamente nos casos em que a condenação judicial tem por destinatário o próprio poder público, muito mais do que simples incumbência de ordem processual, representa uma incontornável obrigação institucional a que não se pode subtrair o aparelho de Estado, sob pena de grave comprometimento dos princípios consagrados no texto da Constituição da República. A desobediência à ordem ou à decisão judicial pode gerar, em nosso sistema jurídico, gravíssimas consequências, quer no plano penal, quer no âmbito político-administrativo, quer ainda na esfera institucional, não é? Em relação à decretabilidade de intervenção federal nos Estados-membros ou de intervenção estadual nos municípios. Mas o que se revela incontroverso nesse contexto é que a exigência de segurança jurídica, enquanto expressão do Estado democrático de direito, mostra-se impregnada de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se, como salientou em primoroso acórdão de que se tornou redator para o acórdão o eminente ministro Gilmar Mendes, projetando sobre as relações jurídicas mesmo as de direito público, em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, situações consolidadas e protegidas pelo fenômeno da coisa julgada, da res iudicata. Aqui menciono, digamos, o magistério da doutrina a respeito do princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança. E relembro, proteção da fides, a que se referiam os imperadores romanos há 2 milênios. Na realidade, a desconsideração da autoridade da coisa julgada implicaria grave enfraquecimento, a desconsideração da autoridade da coisa julgada implicaria grave enfraquecimento de uma importantíssima garantia constitucional, que surgiu de modo expresso em nosso ordenamento positivo com a Constituição de 34, pois esse ato de desrespeito provocaria consequências altamente lesivas à estabilidade das relações intersubjetivas e das relações também com o Estado, à exigência de certeza e de segurança jurídicas e à preservação do equilíbrio social, valendo destacar, em face da absoluta pertinência de suas observações, a advertência do eminente advogado e desembargador aposentado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o desembargador Araquém de Assis, quando diz o seguinte, aspas, a propósito do desrespeito à autoridade da coisa julgada, aspas, aberta a janela, sob o pretexto de observar equivalentes princípios da Carta Política, comprometidos pela indiscutibilidade do provimento judicial, que é um dos atributos resultantes, não é? Um dos atributos inerentes aos efeitos da coisa julgada. Não se revela difícil prever que todas as portas se escancararão às iniciativas do vencido. O vírus do relativismo contaminará fatalmente todo o sistema judiciário. Nenhum veto, a priori, barrará o vencido de desafiar e afrontar o resultado anterior, precedente de qualquer processo, invocando hipotética ofensa desse ou daquele valor da Constituição. A simples possibilidade de êxito do intento revisionista, sem as peias da rescisória, multiplicará os litígios nos quais o órgão judiciário de primeiro grau decidirá preliminarmente se obedece ou se não obedece ao pronunciamento transitado em julgado do seu próprio tribunal e até, conforme o caso, do próprio Supremo Tribunal Federal. Tudo naturalmente justificado pelo respeito obsequioso à Constituição e baseado na volúvel livre convicção do magistrado de jurisdição inferior. Por tal motivo,
mostra-se flagrante o risco de perder-se qualquer noção de segurança jurídica e de hierarquia judiciária. Ademais, os litígios jamais acabarão, renovando-se a todo instante sob o pretexto de ofensa a este ou aquele preceito da Constituição. Para combater essa situação, urge a intervenção do legislador com o fito de estabelecer previamente as situações em que a eficácia da coisa julgada não opera na desejável e natural extensão e o remédio adequado para retratá-la. Esse é o caminho promissor para banir a insegurança do vencedor, ou até mesmo o arbítrio dos casuísmos judiciais. O fato é que esse entendimento que busca conferir efetividade real à proteção constitucional que ampara a autoridade da coisa julgada em sentido material, tem sido exposto por eminentes autores que buscam estabelecer esta conexão entre coisa julgada material e supremacia da ordem constitucional, ou entre coisa julgada material e Estado democrático de direito. Quando se fala na intangibilidade da coisa julgada, e foi o que não se observou no caso ora em exame, isso, aliás, está muito bem explicitado no magnífico voto proferido pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, mas quando se fala na intangibilidade da coisa julgada, não se deve dar ao Instituto tratamento jurídico inferior, de mera figura do processo civil. Não. Regulada por lei ordinária, mas, ao contrário, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada com a magnitude constitucional que lhe é própria, ou seja, de elemento formador do próprio Estado democrático de direito, que não pode ser apequenado por conta de algumas situações velhas conhecidas da doutrina e jurisprudência, como é o caso, por exemplo, da chamada sentença injusta, repelida como irrelevante, não é? Ou sendo certo que torna-se sempre possível a utilização por quem sucumbiu, e quando for o caso, da ação rescisória, não é? O risco político de haver sentença injusta, no caso concreto, parece ser menos grave do que o risco político de instaurar-se a insegurança geral, com a relativização da coisa julgada, inclusive. Enfim, já me aproximando do fim, senhora presidente, cabe ter presente o que a própria jurisprudência constitucional do Supremo já vinha proclamando há quase 4 décadas, a respeito da invulnerabilidade da coisa julgada em sentido material, enfatizando em tom de grave advertência que sentenças transitadas em julgado somente poderão ser invalidadas mediante utilização de meio instrumental adequado, que é, no domínio processual, a ação rescisória. E menciono aqui uma série de precedentes dessa Corte Suprema, alguns datando de 1968, num caso em que foi relator o saudoso ministro e professor de Direito Processual Civil nas Arcadas, o ministro Moacir Amaral Santos, e decisões que depois prosseguiram, inclusive da lavra do saudoso e eminente ministro Rodrigues Alckmin, não é? E digo, vê-se a partir das considerações que venho de expor, que não se revela processualmente ortodoxo, nem juridicamente adequado, muito menos constitucionalmente lícito, recusar-se a cumprir sentença transitada em julgado. E, no caso, o egrégio TSE simplesmente desconsiderou esse aspecto que me parece essencial. É que, em ocorrendo essa situação, a decisão que tem analisado o mérito de questões, por exemplo, de questões atinentes à inelegibilidade, uma vez tornada a decisão irrecorrível em fase do seu trânsito em julgado, ela só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de uma específica ação autônoma de impugnação, ação rescisória, desde que utilizada essa, no entanto, pelo interessado, no prazo decadencial definido em lei. E, no caso, o prazo é de 120 dias, nos termos do artigo 22, inciso 1º, a linha J do Código Eleitoral. Pois, esgotado o referido lapso temporal,
em matéria eleitoral e de inelegibilidade, o prazo é de 120 dias. E nas demais matérias, o prazo é de 2 anos. Mas, de qualquer maneira, num caso e em outro, o prazo é decadencial. E esgotado o referido lapso temporal, no caso específico, 120 dias, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada. Essa é uma expressão de Frederico Marques. Ele diz: a coisa julgada em sentido material pode ser coisa julgada, pode ser coisa simplesmente julgada, é aquela que ainda é passível de rescisão e depois de decorrido o prazo decadencial ou de 2 anos, nos termos do CPC, ou de 120 dias, nos termos do Código Eleitoral, a coisa simplesmente julgada torna-se coisa soberanamente julgada, e aí absolutamente imune a qualquer possibilidade de desconstituição. Pois bem, e eu concluo aqui, senhor presidente, mencionando nesse ponto a lição de Frederico Marques, que, ao que me parece, não foi observada pelo egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Aspas. Passando em julgado a sentença ou acórdão, há um julgamento com força de lei entre as partes, a que estas se encontram vinculadas imutavelmente. Permitido está, no entanto, que se ataque a res iudicata, principalmente através da ação rescisória. Esse prazo é de decadência e o seu dies a quo se situa na data em que ocorreu a coisa julgada formal. Decorrido o biênio, isso em relação ao CPC, e eu ajustaria o Código Eleitoral, quer dizer, decorrido o prazo de 120 dias, mas enfim, decorrido o prazo decadencial, sem a propositura da ação rescisória, a coisa soberanamente julgada, a expressão de Frederico Marques, o que também se verifica depois de transitar em julgado, decisão declarando improcedente a ação rescisória. Em suma, senhora presidente, não é? Eu tenho para mim que se mostra inteiramente acolhível a pretensão recursal deduzida nesta causa, considerados, para tanto, os fundamentos concernentes à ofensa à cláusula de incolumidade do ato jurídico perfeito e da coisa julgada em sentido material, cuja transgressão, no caso, resultou, segundo penso, na linha do magnífico voto proferido pelo eminente ministro Lewandowski, resultou de interpretação judicial proferida pelo egrégio Tribunal Superior Eleitoral, evidentemente lesiva ao postulado da irretroatividade das leis. É claro que sobreveio uma situação configuradora de prejudicialidade. Então, se não tivesse ocorrido, eu daria provimento, como o faz o eminente ministro relator. Mas surgiu, digamos, um fato superveniente, que certamente vai conduzir o tribunal a entender que, no caso concreto, está prejudicado o apelo extremo. Mas entendo, não é, em obséquio à tese que se vai formular, eventualmente, caso prevaleça a posição do eminente relator, eu entendo que a decisão do TSE claramente transgrediu o postulado da irretroatividade das leis, notadamente o ato jurídico perfeito, num caso, considerado o decurso do triênio legal, e, de outro lado, a própria autoridade da coisa julgada material. Peço vênia, portanto, senhora presidente, não obstante também os belíssimos votos, inclusive aquele que iniciou a divergência da lavra, não é? Sempre competente, tão eficiente e brilhante, do eminente ministro Luiz Fux, mas eu peço vênia para acompanhar o substancioso e doutíssimo voto do ministro Ricardo Lewandowski. E, portanto, eu não sei se Sua Excelência, senhora presidente, seu eminente ministro Lewandowski, indago a Vossa Excelência, iria também reconhecer prejudicado o recurso? Sim. Eu acho que houve realmente, como Vossa Excelência muito bem apontou, um fato superveniente que foi esse ingresso da petição que aponta a prejudicialidade. Portanto, no caso concreto, o pedido está prejudicado, mas a tese subsiste. Sim, e eu estou integralmente de acordo com Vossa Excelência no sentido de que o ato do TSE afrontou a coisa julgada e, evidentemente, a tese ser vencedora deverá refletir esse entendimento. Está ótimo. Então, nesse sentido, é o meu voto, senhora presidente. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Eu tenho voto escrito, iniciando por cumprimentar os
votos que foram proferidos, desde o brilhante voto do ministro Ricardo Lewandowski, com os que o seguiram e que agora vem de ser confirmado pelo ministro decano, ministro Celso de Mello, e também da divergência iniciada pelo ministro Luiz Fux. Peço vênia ao ministro Ricardo Lewandowski, relator, uma vez que acompanho a divergência, e, como tenho voto escrito, como disse que juntarei, farei apenas algumas observações sobre 2 pontos que me chamaram a atenção e que gostaria não deixar de apresentar como fundamento publicamente. Em primeiro lugar, quando se afirmou que esta matéria não tinha sido objeto, que foi realçado no voto do ministro Luiz Fux, também eu cito no meu voto exatamente esta circunstância, que, no que se refere a esta matéria, diferente, na minha compreensão, do que alega o recorrente, a matéria foi expressamente enfrentada por este Supremo, nos termos do ministro Luiz Fux, relator da ação declaratória de constitucionalidade 29, na 30, e na ação direta de inconstitucionalidade 45, 78, e eu transcrevo algumas passagens nas quais a referência expressa ação direta de inconstitucionalidade, cujo pedido se julga improcedente, mediante a declaração de constitucionalidade na ação declaratória de constitucionalidade de hipótese de inelegibilidade instituída pelas alíneas C, D do artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 64, introduzida pela Lei Complementar 135. E nos fundamentos também ao realce expresso, em que não se há de falar em alguma afronta à coisa julgada nessa extensão do prazo de inelegibilidade, nos casos em que a mesma é decorrente de condenação judicial, ela não significa interferência no cumprimento da decisão anterior. O Poder Judiciário fixou que teria sido cumprida antes do momento em que, unicamente por força de lei, como se dá nas relações jurídicas ex lege, tornou-se inelegível o indivíduo. A coisa julgada não teria sido, portanto, violada ou desconstituída, e eu cito algumas passagens específicas dessa ação declaratória de constitucionalidade número 29. Portanto, na minha compreensão, a matéria foi tratada, a constitucionalidade do dispositivo foi declarado por este Supremo no julgamento daquelas ações contra as quais sequer foram opostos embargos declaratórios. Também cito jurisprudência posterior, fazendo referência expressa àquele julgamento e especificamente quanto àquele inciso. Como disse numa outra assentada sobre essa matéria, também me parece que, quando este caso foi analisado, e com todo respeito pelo que vieram nos votos contrários, que não teria havido o devido tratamento pelo Tribunal Superior Eleitoral, posso afirmar, e tenho no voto uma série de julgados, por exemplo, o recurso especial eleitoral 189-84, relatado pelo ministro Arnaldo Versiani, no qual é expresso: ainda que se trate de condenação transitada em julgado em representação por abuso de poder econômico ou político referente à eleição anterior à vigência da Lei Complementar número 135, de 2010, incide a inelegibilidade prevista na linha D do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar número 64, cujo prazo passou a ser de 8 anos. E neste julgado, dentre outros, nós, naquela assentada, no Tribunal Superior Eleitoral, fomos taxativos ao afirmar que estávamos seguindo a jurisprudência, porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ações declaratórias números 29 e 30 e a ação direta de inconstitucionalidade 45 e 78, assentou conforme sintetizado. E aí eu reproduzo. Daí porque, em todas aquelas assentadas, afirmei que a causa originária, embora possa eventualmente decorrer de uma apenação passada, ainda que seja de apenação, por exemplo, pela prática, naquele caso que julgávamos, de captação ilícita de sufrágio, a inelegibilidade com ela não se confunde, pois se instaura com prazo certo e próprio de duração, objetivamente aferido, segundo critérios eleitorais. E afirmamos sempre que, uma vez que a verificação das condições de elegibilidade se dá no momento em que se requer o registro, é neste momento que se tem que avaliar qual a lei
prevalecerá e o período, portanto, que se deve ter cumprido para que se chegue à conclusão quanto à possibilidade ou não do exercício desse direito político. Ademais, tenho citação no meu voto de uma frase que foi exposta aqui neste plenário e também no Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, pelo ministro Carlos Brito, quando, interpretando a Constituição, parágrafo 9º do artigo 14, ele afirmava expressamente que vida pregressa é a vida anterior, com tudo que tinha acontecido e que, no momento em que se requer o registro da candidatura, se há de provar. E, neste sentido, eu tenho inumerosíssimos julgados do Tribunal Superior Eleitoral referente às eleições de 2012, no qual prevaleceu este entendimento. Poderia citar, por exemplo, o recurso especial eleitoral 2502, que era de relatoria do ministro Marco Aurélio, e designado relator para o acórdão a ministra Laurita Vaz, prevalecendo expressamente, com referência ao transcurso do prazo e incidência da inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, a linha D, da Lei Complementar 65, alterada pela Lei Complementar 135, e a conclusão e a prevalência nesse sentido. Por exemplo, agravo regimental no recurso especial eleitoral 238-16, relatado pela ministra Nancy Andrighi, no mesmo sentido, tendo-se na ementa, recurso especial eleitoral, eleições 2012, vereador, registro de candidatura, inelegibilidade, artigo 1º, 1D, da Lei Complementar 64, alterada pela Lei Complementar 135, inexistência de violação a ato jurídico perfeito. E ali a ministra Nancy Andrighi ainda citava, segundo a jurisprudência do Supremo, não há direito adquirido ao regime de inelegibilidades, ainda que o prazo original de inelegibilidade tivesse transcorrido e se consumado sob a égide da Lei Complementar 64 de 90, deve-se considerar, no momento do pedido de registro de candidatura referente às eleições de 2012, aquele previsto na Lei Complementar 135, legislação que prevalecia no momento do pedido de registro. No mesmo sentido, o recurso especial eleitoral 1458, relatado pelo ministro Henrique Neves. No mesmíssimo sentido, o recurso especial eleitoral 19380, relator o ministro Marco Aurélio, redator designado o ministro Dias Toffoli, com iguais entendimentos, o que significa dizer que esta matéria foi exaustivamente examinada no Tribunal Superior Eleitoral e todas as brilhantes razões aqui expostas não me levam a adotar qualquer compreensão, no sentido de que teria havido erro do Tribunal Superior Eleitoral ao adotar esse entendimento nas eleições de 2012, o que foi repetido em 2014, e, portanto, sequer haveria um entendimento, porque prevaleceu este entendimento, a meu ver, de maneira correta, com as vênias daqueles que pensam em sentido contrário, que conseguiram tão brilhantemente expor com tanta profundidade os seus argumentos, mas que, como afirmou aqui na sentada de quarta-feira passada o ministro Dias Toffoli, não apenas me convencem, mas até às vezes reforçam o significado a ser dado e a compreensão a ser aplicada quando se trata de eleições e de exercício de direito em condições iguais, muito mais porque a jurisprudência que prevaleceu e que fez com que incidisse sobre os candidatos em 2012, com toda certeza, estou lendo alguns, mas o número é muito significativo, de julgados nesse mesmíssimo sentido sobre exatamente esta matéria e nas mesmas condições. Por essa razão, peço vênia aos entendimentos em contrário, como disse, com todo o respeito pelos votos brilhantes que foram aqui expostos, mas, na minha compreensão, tem-se por aplicável a norma do artigo 1º, inciso 1, a linha D, da Lei Complementar 135 e, portanto, estou acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Luiz Fux, proclamando, portanto, que... Presidente, pela ordem. Pois não. Senhor presidente, eu sei que nós estamos muito adiantados no nosso horário, mas eu gostaria, agora que vejo que a tese contrária ao meu voto prevaleceu, de propor, se Vossa Excelência assim concordar, e os pares também, na próxima assentada, uma possível modulação dos efeitos, porque eu fui informado agora por um grupo de parlamentares
Existem mais de uma centena de vereadores já no exercício do mandato, cerca de 20 prefeitos na mesma situação, alguns deputados federais, incontáveis deputados estaduais que podem ter os seus mandatos cassados por essa decisão retroativa e afetando, inclusive, o coeficiente eleitoral. Portanto, e também estou sendo informado, porque consultei o TSE, que alguns candidatos lograram a diplomação com base em liminares do ministro Gilmar Mendes e até da eminente ministra Rosa Weber, para que pudesse exercer o seu mandato, e com essa decisão, justamente as liminares foram concedidas para guardar essa nossa decisão. Então, nós estamos diante de uma situação de fato, de um exercício já dilargado no tempo do mandato e a possível repercussão no coeficiente eleitoral que poderia causar, como diriam os franceses, um bouleversement total na situação eleitoral, enfim, de municípios e da própria Câmara Federal e algumas assembleias legislativas. Então, Vossa Excelência propõe na sentada que vem seguinte, amanhã, eu gostaria de trazer esse tema à baila, evidentemente me curvarei ao entendimento. Eu vou proclamar o resultado, portanto, e após a proclamação do resultado, consultarei se estão de acordo em que, no início da sessão de amanhã, Vossa Excelência, eu daria a palavra a Vossa Excelência para a proposta e tomaria os votos. Pois não. Proclamo o resultado, portanto. Colaborar com os colegas que ainda vão pensar no tema para amanhã. Eu gostaria só de proclamar o resultado, porque senão fica sem proclamação. Proclamo o resultado no sentido do que o ministro Ricardo Lewandowski tinha proposto como relator, de julgar prejudicado o recurso, porém, o tribunal assenta a tese no sentido da constitucionalidade e aplicabilidade da alínea D do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 135, como vem sendo aplicada e como foi aplicada neste caso. Inclusive com força desconstitutiva da própria autoridade da coisa julgada. Isso, é importante dizer. Isso vai ter que integrar a tese. Eu tenho para dizer que isso porque o cerne da questão foi justamente esse. Essa é a tese. Não, a tese não foi. Isso pode ter sido, mas o pedido não era esse. O pedido não era esse e os fundamentos, inclusive, de todos não foram esses. A senhora presidente. Então, até porque o tribunal não disse isso, a não ser em alguns votos. Nem foi pedido. Então, eu não posso proclamar alguma coisa que não foi o objeto nem do pedido e de fundamento. Se isso é o resultado, é a interpretação de alguns que vão interpretar o resultado. Mas eu acabo de ler, inclusive no meu voto eu não tratei, não foi assim. E o ministro Dias Toffoli, mais de uma vez, acentuou o entendimento. Então, o que é fundamento não é proclamação de resultado. O resultado é a parte dispositiva. Senhora presidente, Da tese. Só para também trazer um dado que é importante para ser confrontado com o do ministro Lewandowski, que é o seguinte: a modulação desse julgamento implica dizer que não tem efeito nenhum. Por quê? Porque se ele vai ser aplicado a partir de agora, todos aqueles candidatos que eram fichas sujas, segundo a lei 135 de 2010, em 2018 não tem problema nenhum, já passou o prazo. Então não tem nenhuma aplicação. A ideia seria, porque nós temos feitos pendentes, a ideia seria, os processos foram suspensos em razão do aguardo da decisão do Supremo. Então, a ideia seria aplicar os processos pendentes a essa decisão do Supremo, porque a decisão do Supremo não pode ser... E aqueles que passaram pelo filtro... Não, aqueles que passaram pelo filtro da Justiça Eleitoral e, eventualmente, não foram impugnados. As pessoas já incorporaram, que já estão no mandato e não houve discussão jurídica. Ministro, a proposta do ministro Lewandowski é exatamente que se pense sobre isso e, por isso, ele pediu que desse amanhã. Porque também modular para aplicar daqui para frente nada é a mesma coisa. Não, claro, evidentemente não ia propor uma coisa dessa, porque seria desconstituir a vontade da maioria, que se expressou com muita... A lei fosse desconstitutiva da coisa do... Pois é, o que eu proponho é que nós não aprofundemos o prejuízo. Seria provido... Isso nós vamos examinar na tese, mas é isso que está se decidindo, e é importante que se diga. Não, talvez seja a decisão que Vossa Excelência apreciou e lançou no voto de Vossa Excelência. Não é o que se lançou no meu. E, portanto, eu não quero... Então, e a proclamação do resultado é exatamente no sentido de, como não há o provimento, prejuízo pela
com a maioria prevalecendo o seu entendimento no sentido de que é válida a norma do artigo 1º, inciso 1, a linha D da Lei Complementar 135. Aplicável a fatos pretéritos, eu acho que fica enxuta até. É isso, portanto, que foi o que nós dissemos. Os fundamentos foram diferentes. Agora, quanto à modulação de efeitos, o ministro relator pede que amanhã, no início, se dê a palavra para que ele possa conduzir, e eu acho perfeitamente razoável que isso ocorra. Pois não. Senhor presidente, permita-me uma ponderação respeitosa. Como tem sido hábito entre nós, nós colocamos essa tese também em votação. Eu creio que Vossa Excelência está proclamando provisoriamente o resultado, e amanhã nós teremos que debater a tese também. O debate da tese, com a devida licença, ministro Lewandowski, não implica em reabrir o julgamento. Não, mas eu proclamei o resultado. Jamais teria essa intenção. O que eu fiz foi mas é que Vossa Excelência disse que foi apregoado provisoriamente. Eu não acredito que a presidente... A tese precisa ficar bem explicitada. Isso é outra coisa. O que eu proclamei foi o resultado. Pois não. A tese, o resultado provisório, não foi, até porque quem apresentará a tese, como normalmente acontece, é quem abriu a divergência, o ministro Luiz Fux, que amanhã terá a palavra para apresentação e votação dessa tese. Bem esclarecido, então, essa era a minha intenção. Agora, a proclamação do resultado é definitiva. Com essas observações, portanto, finais, eu apenas gostaria, especialmente para os advogados que aqui estiveram, que teriam outros processos para acompanhar, que nós começaremos com a finalização deste julgamento, mas a pauta de hoje terá continuidade amanhã, na sequência do que virão ao julgamento os casos de amanhã. Mas começaremos, os processos de hoje terão sequência no início, com preferência sobre os de amanhã. Se tivéssemos tempo, qual seria o próximo processo a ser chamado? Seria a questão de ordem? A questão de ordem, exatamente. Esse será, após este será, mas na sequência exatamente do que se Mas é só a parte formal, não é, ministro Luiz Roberto? Esta, portanto, o resultado. Eu agradeço os senhores ministros, senhora Procuradora-Geral, senhores advogados, senhora Secretária de Sessão. Declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos, desejando a todos uma ótima noite. Thank you.